Quais são os papéis que uma mulher empreendedora exerce ao longo da sua jornada? O sucesso pode ser alcançado em diferentes palcos, mas saiba que nossos bastidores podem sim ser muito parecidos. Esse é o tema do vídeo de hoje para o canal e eu já quero dizer para você que se você não é mulher nem empreendedora, continue no vídeo mesmo assim, pois assim vai poder entender um pouco mais e apoiar as mulheres que estão ao seu redor. Agora, se você é mulher empreendedora, bom, eu não preciso falar mais nada, né? Estamos juntas nessa. Mas antes de continuar, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que tá por vir. Bom, esse assunto é super pertinente nessa semana que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, né? E ontem, conversando com uma cliente minha, a gente estava compartilhando um pouco sobre os desafios e os perfis que uma mulher empreendedora tem e a gente chegou à conclusão de que temos coisas muito incomuns, principalmente quando se trata da gente se jogar, da gente mergulhar tão de cabeça em exercer o nosso negócio, em dar o nosso sangue para que o melhor ocorra, para que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer e como a gente se propôs a fazer, né? E foi até engraçado que a gente estava brincando, ela comentou que ela não consegue descansar, que quando ela pensa em descansar, ela pensa, poxa, mas eu vou deitar e vou ficar pensando no que eu deveria estar fazendo. E aí eu comentei com ela, nossa, eu te entendo, porque às vezes eu me pego até buscando ser 100% útil na maioria do tempo. Vou usar o tempo de lazer para assistir uma série, um filme com meu marido, daí a gente procura um filme de história, alguma coisa relacionada a empreendedorismo para tentar usar aquele tempo para aprender também, coloca legenda em inglês com áudio em inglês, tudo em inglês para tentar virar um momento de aprendizado, busca apenas livros que vão nos agregar, me pego colocando minha filha de 2 anos assistindo desenho em inglês para fazer com que esse tempo dela seja útil também, ou seja, a gente acaba até projetando isso nas pessoas que estão ao nosso redor. Então foi justamente pensando nisso, inspirada nisso, que resolvi trazer esse tema aqui para o vídeo do canal. E quero começar falando dessa data que, para mim, eu vejo que cada vez mais, cada ano que passa, essa data ela vem com mais significado, mais cheia de reflexões. E para mim, o Dia da Mulher ele não se resume a flores, presentes, parabéns. Para mim é muito mais que isso. Eu não quero ficar aqui botando isso em pauta, muito menos com vitimismo, nada disso. Mas fato é que a gente precisa olhar para a nossa história, olhar para o caminho que as mulheres percorreram para que nós, eu falando, olhando para minha trajetória, olhando para mim, para que nós pudéssemos estar onde estamos hoje, alcançando marcos e posições e relevância tão grande como estamos alcançando. Então eu acho que isso deve ser refletido, isso deve ser celebrado e a gente tem que sempre olhar para frente e ver como continuar honrando essa história, essa trajetória da melhor forma possível. E eu começo contando uma história para vocês, que foi algo assim que eu repeti a minha vida inteira e que eu disse para mim mesma que essa seria a última vez que eu ia falar isso. Que inclusive eu escutei isso de uma pessoa próxima a mim essa semana. Eu sempre falei que eu nasci para ser homem. E essa semana eu escutei de um amigo a seguinte frase: nossa, você não era para ter nascido mulher, você tinha que ter nascido homem. E na hora eu dei risada, né? Até então eu dava risada disso, falava disso numa brincadeira. Mas para pensar o quão forte é uma mulher olhar para si mesma, para suas características e dizer que deveria ter nascido homem. E aí, pessoal, excluindo completamente a questão da sexualidade, da orientação sexual, não é disso que eu tô falando aqui. O que eu tô falando é, por que eu nasci para ser homem? Porque eu me preocupo com os negócios, porque eu acordo e durmo pensando no meu sucesso profissional, porque eu tô sempre na correria, porque eu tô sempre querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, porque eu quero prover e cuidar da minha família, porque eu tô sempre acelerada com receio de ficar para trás. Então, assim, refletindo bem, na verdade eu nasci mesmo para ser mulher, para ser uma mulher super guerreira, para ser uma mulher forte, uma mulher que quebre os padrões
das gerações femininas da minha família e que honre essas gerações que chegaram até aqui, que me propuseram tudo isso que eu tenho hoje. Então, entrando ainda mais a fundo nessa reflexão, eu estava pensando, olha que característica que é muito incomum entre as mulheres empreendedoras, que é de cuidar dos seus negócios como se fossem seus próprios filhos. Eu enxergo muito isso desde a mulher empreendedora que está vendendo brigadeiro na rua para levar sustento para sua família, para levar um sorriso, colocar um pouco mais de doçura na vida de uma pessoa, até uma mulher que gerencia uma grande organização, seu grande negócio. A gente tem isso enraizado na gente, de dar o nosso melhor, de dar o nosso sangue, de cuidar como se fosse nosso filho. E a questão é que a mulher, já entrando, né, num dos grandes papéis que a mulher exerce, é que a mulher ela não faz isso só para os negócios. Você pode encontrar diversas mulheres que a gente até considera super focada nos negócios, workaholic e tudo mais, mas você pode ver que elas se dedicam na mesma intensidade para as diversas coisas que estão acontecendo na sua vida ao mesmo tempo, seja para si próprias, se preocupando com seu bem-estar corporal, emocional, pode ser que não esteja como ela queira, mas você pode ter certeza que a gente se preocupa com isso. Se preocupando com a família, se preocupando em ser uma boa esposa, se preocupando em ser uma boa mãe, preocupada com um monte de coisa que está acontecendo ao nosso redor, mas ao mesmo tempo pensando que, meu Deus, eu preciso olhar para frente, eu não posso me arrepender, cada decisão que eu tomar eu tenho que ser forte, não posso ficar olhando para trás e pensando no que poderia ter acontecido, no que deveria ter acontecido. E a gente às vezes esquece que por trás dessa mulher existem medos, existem receio do fracasso, existe o fato dela ficar pensando que poderia ter aproveitado mais um momento com a sua família, com seus filhos, momentos que não voltam. E o que muitas vezes acontece, inclusive, é a gente ficar postergando comemorações, postergando momentos de lazer, postergando momentos que a gente deveria se dedicar e olhar um pouco mais para o nosso bem-estar pessoal, porque a gente às vezes acaba perdendo um pouco a mão nisso, mas o nosso bem-estar profissional, nossa realização profissional está muito ligada à realização pessoal. Só que às vezes a gente acaba deixando isso para depois, e é um depois que nunca vem. E eu sei que a gente sabe. E assim, primeiro eu já quero começar dizendo que eu não tô reclamando de nada e eu não tô falando só com base da minha realidade. Eu tô falando muito com base na realidade das mulheres empreendedoras que eu vejo ao meu redor. Inclusive naquelas que muitas vezes começam a programar, a criar uma família ou já estão começando a formar sua família e dizem que a prioridade da sua vida é a sua família e a criação dos seus filhos em nome do Senhor. E eu acho isso admirável. Eu tenho minhas crenças com relação a isso também, mas fato é que eu consigo observar em todas elas. E se você está me assistindo e vive isso, eu tenho certeza que você vai se identificar também. Quando a gente enraiza o empreendedorismo nas nossas veias, a gente não consegue desligar. Então, muitas vezes acontece da gente precisar descansar, da gente sabe que a gente precisa descansar, mas a gente pensa, nossa, poxa, mas se eu tivesse com as pernas pro alto, com a minha família bem ao meu redor, tomando um vinho, olhando pro mar das Bahamas, ainda assim a minha cabeça estaria a mil, porque eu estaria pensando no que eu deveria estar fazendo, preocupada já com alguma coisa, tendo novas ideias, né? Isso acontece muito, o nosso cérebro fica ligado o tempo inteiro, ou pensando qual que é a próxima atividade que a gente vai fazer com nossos filhos, qual que é o próximo programa que a gente vai fazer em família. Enfim, a questão é que a gente realmente não desliga. E aí eu tô falando tudo isso daqui nesse vídeo para vocês que estão me assistindo, mas eu tô repetindo para mim mesma. Porque qual que é o problema de tudo isso? É que em uma sociedade que tem valorizado, não vou dizer valorizado, porque essa questão tem entrado bem em pauta e a gente tem buscado cada vez mais autoconhecimento, melhora na gestão, cuidar da saúde mental, mas isso vem muito porque a nossa sociedade está cada vez mais acelerada, o trabalho tem ficado cada vez mais intenso, as pessoas têm aplaudido isso. E o que acontece é que a gente vê mulheres, principalmente as mulheres empreendedoras, assumindo aí jornadas triplas às vezes e normalizando isso para si mesmas
E o que acaba acontecendo é que as pessoas que estão ao nosso redor também normalizam isso. E depois, muito provavelmente, a gente acaba ficando frustrada, chateada, porque no fim do dia a gente também quer descansar, a gente gostaria sim de desligar um pouco, a gente gostaria de um mimo, a gente gostaria de ser agradada, de se sentir amada, de viver esses momentos. Então, eu quero trazer um ponto de ponderação muito importante, e que se você ainda não parou para pensar nisso, é melhor você começar a pensar, porque para um negócio, para um empreendimento, é muito importante que o líder, que o dono possa dar esse passo atrás de vez em quando, olhar o negócio de cima, olhar o negócio de forma analítica, com uma visão externa, para poder pensar mais estrategicamente, para poder assimilar melhor o que está acontecendo naquele ambiente que o negócio está inserido, para poder oxigenar as ideias, para trazer coisas novas. Isso é muito importante para a saúde do negócio. Então, quando a gente vive nessa correria, vivendo esse monte de papel ao mesmo tempo, porque a gente não consegue simplesmente tirar um chapéu e botar outro, né? A gente está sempre pensando em tudo ao mesmo tempo. Quando a gente está nessa aceleração, a gente acaba sendo atropelado. E quando a gente vai ver, muitas vezes acontece mesmo de a mulher acabar sofrendo uma crise de ansiedade, um burnout, ou ficando míope com relação a alguma coisa, ou não conseguir prever algum problema, ou começar a ter mais desafios. Então, a gente conseguir parar para respirar e para poder realmente analisar tudo que está acontecendo ao nosso redor é muito importante para a gente pensar que não é à toa que tem saído muitos estudos dizendo que as mulheres à frente das companhias, que as mulheres que são líderes dentro de empresas, geralmente trazem sim mais margem, trazem mais rentabilidade, melhoram a gestão e a cultura organizacional. Mas para continuar nesse caminho, para continuar no caminho do sucesso, a gente precisa parar e melhorar cada vez mais a nossa estratégia, nosso posicionamento, a maneira como a gente se comporta perante todas as situações que acontecem na nossa vida ao mesmo tempo, para que aí sim a gente continue servindo de inspiração para as nossas filhas, para as mulheres que estão vindo depois da gente e que também querem ser protagonistas das próprias vidas, e para a gente deixar bem claro que essas mulheres não estão sozinhas e que o caminho ele pode sim ser desafiador, mas ele não precisa ser sofrido e muito menos solitário. E bom, eu vou fechando meu raciocínio daqui de hoje. Eu espero muito que eu tenha contribuído de alguma forma aí dentro de você. Esse vídeo, quando eu comecei a escrever o texto, ele começou a me tocar também. Então a parte mais rica de tudo isso é que quando eu tô produzindo algum conteúdo para vocês, eu cresço junto nisso também. Então se você gostou, curte, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. Um beijo grande e até a próxima.